bem? Hoje eu estou entrevistando Carlos Custódio, especialista em PNL, na nossa busca sempre constante de encontrar ajuda para as pessoas que passaram ou estão passando por abuso, por trauma, nos relacionamentos com pessoas portadoras de transtornos de personalidade. Então, eu descobri como o PNL pode ser útil para essas pessoas. E por isso está o Carlos aqui para nos dizer o que é PNL e como podemos usá-la. Por favor, então, Carlos. Olá, boa tarde, Júlia. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Me chamo Carlos Custódio, especialista em PNL. Estou trabalhando com programação neurolinguística nos últimos 7 anos, né? Eu entrei nesse mundo para alterar coisas em mim, comportamentos que eu tinha muita dificuldade de comunicação com as pessoas e tudo mais, né? Tive ótimos resultados e acabei me apaixonando pela ferramenta. Estou aí até hoje. A PNL, eu vou explicar um pouquinho do que ela se trata, tá? Isso. Ela, num conceito mais geral, ela é o estudo de como os seus pensamentos funcionam. Então, é a sua estrutura de pensamento, a subjetividade. A PNL, ela busca entender o como se constrói essa sequência de pensamentos, essas qualidades e percepções dessas representações mentais e alterá-las para ter um resultado totalmente diferente, tá? Nós acreditamos naquele tripé, né, de você pensa de um jeito, esse jeito de pensar, que vamos chamar aqui na PNL de ponto de vista, vai ter um emocional, um impacto emocional, uma resposta emocional daquele pensamento, que vai gerar um comportamento. Tá? Então, a PNL ela vai entender esse pensamento. Qual que é o ponto de vista? Como que você está olhando para aquela imagem? Como que você se lembra daquilo? O que você fala com você mesmo quando você se lembra? E aí nós vamos alterar essa subjetividade para ter uma outra resposta emocional que vai gerar automaticamente um outro comportamento. Tá? Então, basicamente, vou colocar de uma outra forma. Você hoje pensa A e você tem um resultado X. A PNL eu vou fazer você pensar B para ter um resultado Y. Tá? A partir da mesma influência, do mesmo gatilho, da mesma realidade. Uma questão de foco, né? É uma questão de foco e significado. É como que você dá o significado para as coisas. Por isso que é muito comum você escutar muito PNLista falando, vamos ressignificar isso. Uhum. Dar uma outra forma de olhar. É um reframe, né? É um outro enquadramento. Você olha através de um quadro, de uma lente específica, e nós vamos alterar aquele quadro, aquela lente específica. Tá? A realidade em si, ela não muda, mas nós conseguimos mudar como você reage àquela realidade. Qual que é o significado que você dá àquela realidade. Sim, muito bom, porque esse é o ponto-chave para as pessoas que passaram ou estão passando por abuso, né? Sim. Do jeito que elas pensam, do jeito que elas sentem, elas não veem saída, né? Sim. Sim. Então, Geralmente quando as pessoas passam por uma relação dessas de abuso, é muito comum que o abusador faça com que elas se sintam culpadas. E como que é o processo de culpa dentro da cabeça dessas pessoas? Geralmente é ela mesma falando com ela mesma, né? Ela falando para ela, não, você que fez isso, você é culpada, você não devia ter feito não sei o quê, você devia ter agido de uma outra forma. Essa cobrança que é esse diálogo interno dela que foi instalado, vamos dizer, instalado ali pelo abusador, e não por ela.
Então, essa culpa, esse massacre que acontece com esse diálogo interno dessa própria pessoa, é onde nós vamos, com a PNL, trabalhar. E vamos retirar esse diálogo interno, colocar de uma outra forma, ver esse diálogo interno de uma maneira que não a afete, para ela ter uma outra emoção. Sim. Nossa, eu vejo isso principalmente nas pessoas que tiveram pais, mãe narcisista perversa ou pai narcisista perverso. Né? Então, essas pessoas já crescem com esse diálogo interno. O que você sugeriria fazer para essas pessoas? Pessoas que crescem com os pais narcisistas e perversos, no caso, tá? Isso. Que já vamos pegar alguns âmbitos, tá? Vamos pegar uma pessoa que já é adulta, mas ele já passou por toda a experiência. Ele vai crescer com esse diálogo interno. Sim. Quando nós estamos na fase adulta, geralmente eu digo que é a fase mais difícil para você fazer uma alteração, porque os adultos eles já têm uma questão, eles já acreditam naquilo muito forte. Uhum. Então, o diálogo interno, por mais que tenha sido colocado ali pelo abusador, a pessoa, quando ela é adulta, ela pensa, sou assim. Uhum. Eu penso dessa maneira. Eu que faço assim, eu não tenho como mudar. Então, eles têm essa questão de crença, né? Eu acredito que eu sou assim e eu não vou mudar. E aí o trabalho é em cima dessa quebra de crenças e da mudança do processo do diálogo interno. Quando eu falo o processo do diálogo interno, dentro da PNL tem uma questão chamada submodalidades. O que é isso? Vamos dizer que você tem os 5 sentidos com que você interage com o mundo, tá? E dentro da sua cabeça você tem a representação desses 5 sentidos. E cada uma dessas representações, elas têm detalhes. Então, a visão dentro da nossa representação interna é uma modalidade visão. Quando eu penso, eu lembro de alguma coisa e na minha lembrança ela é clara, ela é colorida, ela tem movimento e tudo mais, que é uma lembrança visual. Então eu já estou tratando das submodalidades, que são as qualidades dessa representação. Um diálogo interno, ele tem também uma submodalidade. Geralmente, nesses casos, é uma submodalidade com uma voz autoritária, é uma voz massacrante, uma voz alta, e é um jeito de falar e palavras muito específicas que deixam a pessoa muito para baixo. Essas são as submodalidades. A modalidade é um auditivo, né? A voz, no caso. Mas essas submodalidades é onde vamos trabalhar. E aí vamos mudar esse conceito. Como que é essa voz? Qual que é o tom de voz? Vamos alterar o tom de voz dessa voz? Né? Vamos alterar o tom de voz dessa voz. Vamos alterar o tom dessa voz? Vamos colocar uma voz de uma pessoa que você não acredita. Uma pessoa que você sabe que quando ela conta alguma coisa, você nem dá atenção. Você fala, é mentira dessa pessoa. Ela só inventa história. Coloca a voz dessa pessoa no lugar, falando a mesma coisa. Abaixa o volume desse tom de voz. Trabalha todos esses detalhes que aí automaticamente o impacto emocional dessa voz vai diminuindo. Tá? É um trabalho constante, é um trabalho de repetição. Tá? Você vai fazendo isso conforme os dias vão se passando, até o momento que o cérebro entende, ele está buscando um padrão aqui com esse diálogo. Eu vou fazer alguma coisa. Porque o cérebro é uma máquina de criar padrões. E é uma máquina de gastar o mínimo de energia possível. Então, quando você está mudando um padrão dele, você está gastando energia. E ele não gosta disso. Então, ele vai falar, não, deixa eu mudar o padrão aqui, que eu não gasto mais energia, e ele para. E aí, com essa repetição, você começa a ver, né, ouvir de novo esse diálogo interno de uma maneira totalmente diferente. E o impacto emocional é totalmente diferente também. Tá? Isso é um ponto. O outro ponto é a quebra de crença. A quebra de crença vai estar no quesito de a culpa não é sua e você não é assim. Você está assim. Nós sempre vamos trazer para o comportamento. Você está assim.
É muito comum ter gente que vai chegar para mim e vai falar: "Ó, Carlos, mas eu tenho crença, eu não tenho como mudar a minha crença. Crença é algo meu, eu não tenho como largar disso." Aí eu falo: olha, crença é uma coisa na qual você acredita, não é uma coisa que você tem. Em algum momento lá atrás você tinha crenças que hoje você não tem mais. Crença talvez no Papai Noel, crenças talvez no Coelhinho da Páscoa, que quando você era criança era uma crença absurda, né? Eu, por exemplo, meu avô contava muitas histórias e eu acreditava Saci Pererê, eu acreditava tudo isso, né? Eu acreditava em todo esse folclore. Hoje eu não tenho mais essas crenças, mas na época era tão forte em mim, eu acreditava tanto que eu imaginava como é que seria, como é que era a figura e tudo mais. Hoje em dia isso já mudou, porque eu deixei de acreditar. E o deixar de acreditar, ele é comportamental também. É o jeito como você vê as coisas, é o jeito que você pensa a respeito das coisas. Porque a crença nada mais é do que uma conclusão que traz uma resposta emocional também, tá? E aí a gente tem o outro âmbito, tem os adolescentes e tem as crianças ainda. As crianças, o trabalho ele é muito mais lúdico, tá? É muito difícil você receber uma criança que está com os pais que são dessa maneira. Eles não vão levar para um tratamento, eles não vão levar para alguma coisa, né? E se por acaso acontece, esse caso dessa criança é um pouco mais simples, do ponto de vista da PNL, tá? É óbvio que vai ter uma parte de terapia que vai acompanhar depois, mas do ponto de vista de PNL, o trabalho mais braçal, o trabalho mais grosso numa criança é mais simples do que num adulto. Porque se você fala para um adulto, você tem essa lembrança, diminui ela do tamanho de uma moeda, ele vai falar, não consigo. Aí você vai ter que trabalhar com ele para ele conseguir. Você fala isso para uma criança, ela diminui. Ela não pensa que ela não consegue. Então, é um trabalho que vai gerar resultados até mais rápido. Tá? E no adolescente, o adolescente ele tem uma fase um pouco mais rebelde. Tá? E o adolescente que passou por isso, ele tem a sensação de perda de controle sobre a vida dele. E como ele tem essa rebeldia mais essa sensação de perda de controle, ele quer o quê? Dominar o ambiente em volta dele. Sim. Então, a principal coisa que você tem que fazer com um adolescente nesse caso é você trazer para ele a sensação de controle sobre alguma parte da vida dele. A partir do momento que você começa a dar um certo controle para ele sobre a vida dele, ele vai entendendo que aquela parte ali é ele que está decidindo, e ele tem essa sensação, ele vai se abrindo para você. E aí você consegue ir trabalhando aos poucos essas outras partes. Tá? Mas ele precisa desse quid pro quo, né? Uma mão lava a outra. Ele precisa dessa troca. Isso acontece com alguns adultos também, né? Acontece. Continuam, sei lá se dá para falar que são ainda adolescentes, né? Numa idade já mais avançada, porque, em geral, o que eu percebo nessas pessoas que passaram por abusos é uma certa imaturidade emocional, sabe? Principalmente quando foram abusados quando crianças, não chegam a amadurecer realmente. Então, carregam esse fardo pela vida fora e caem em novos abusos. Sim, cai num padrão, né, de repetição. Sim. Esse padrão, eu costumo dizer que nós aprendemos com os nossos pais basicamente todos os nossos padrões. Temos o padrão adulto, que é como ser adulto. Então, nós vamos refletir nos nossos pais, que é o adulto mais próximo que temos quando crianças. Tendemos a repetir padrões dos nossos pais quando nós crescemos. Ou e aí são casos muito específicos, tá? Ou se é um caso que eu tenho uma reação muito negativa ao jeito dos meus pais, eu vou fazer algo totalmente diferente. Uhum. Tá?
Então não tem como o ambiente não ter moldado nesse momento de criança. Ele moldou você, ou para ser igual, ou para ser diferente. Sim. Eu conheço gente, por exemplo, que passou por uma relação que o pai era alcoólatra e que batia muito quando era criança, e que ele pegou tanto ódio disso, vamos dizer assim, que quando ele cresceu, ele não entra bebida dentro da casa dele, ele tem filhos, ele nunca encostou nos filhos, ele fez totalmente diferente. Tá? Isso quer dizer que todo mundo vai agir dessa maneira? Não. O mais comum é repetir padrão. Sim. Mas é muito comum. E essa parte de imaturidade emocional, eu vejo, na verdade, em muita gente, tá? Em muita gente que não tenha passado por esses relacionamentos também. Existe hoje em dia, muita imaturidade emocional. Sim. Nessas pessoas que sofreram abusos, eu vejo um teor maior. Sim. Então, elas estão eternos adolescentes, elas estão ainda em busca desse controle que foi tirado delas. Isso. Uhum. Nossa, esse é um ponto nevrálgico no processo dessas pessoas. Elas se sentem impotentes. Então, como a PNL pode ajudar nesse ponto? Exatamente nesse ponto. Nós vamos trabalhar a ressignificação, claro. Tá. Nós vamos trabalhar mostrando para ela que pontos da vida dela ela tem controle. Porque ela perdeu o controle lá atrás. Hoje em dia, ela tem controle. Hoje em dia, se pegarmos uma pessoa como essa, vamos dizer para ela, ó, você conquistou isso aqui na sua vida. Foi alguém que te deu isso aqui de graça? De mão beijada? Não foi. Você disse que você perdeu o controle. Você sente que você não tem controle sobre nada. Quem que escolheu a sua roupa? Foi você? Uhum. Então são pontos assim que parecem pequenos, Sim. mas quando vamos juntando, começa a trazer a sensação de segurança, essa sensação de controle. Tá. E aí tem a questão também da quebra de crenças, que a gente falou um pouco antes. E aí o legal de se trabalhar com uma pessoa assim, um adulto que tenha esse processo nós vamos fazer aqui então um planejamento de como que você vai fazer. E você vai decidir tudo que a gente vai fazer. Ok? O que você quer especificamente? Uhum. Me diz, eu não quero saber o que você acha que os outros querem. Eu quero saber o que você quer. Então, isso já vai dar o controle da vida da pessoa para ela. Teve um caso bem interessante, por exemplo, de um rapaz que ele decidia tudo através do que as pessoas falavam. E conversando com ele, eu cheguei para ele e disse o seguinte, ó, você me trouxe um monte de coisa aqui, você me trouxe uma lista de coisas que você gostaria de trabalhar. Nenhuma delas foi você que decidiu. O que você quer? O que você, como pessoa, quer no seu íntimo? O que os outros querem, que eles me desculpem. Eu estou trabalhando com você. E isso facilitou muito, ele se abriu. Ele viu ali a oportunidade dele colocar para fora o que ele pensa. E aí todo o planejamento que vem depois disso, nós vamos trabalhando essa parte subjetiva, nós vamos criando exercícios, nós vamos fazendo tarefas. Tudo que vem depois tem que ter dedo dessa pessoa. Quando que você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Porque tudo isso vai trazer essa sensação de controle. Tá? A pessoa, se ela quer ter segurança, uma vez eu escutei o Luiz Felipe Pondé, o filósofo, né? Perguntaram para ele como é que você faz para escrever tanto, né? Como é que você faz para sair tanta coisa da sua cabeça e você escrever todo dia no jornal? O segredo de escrever é escrever. Então, se você quer ter controle sobre a sua vida, o segredo para ter controle sobre a sua vida é começar a controlar alguns pontos que são chaves na sua vida, que são decisões suas.
que são coisas que você vai fazer para o seu bem e que vai te fazer bem, vai fazer bem para outras pessoas. E você vai saber, quando você chegar nesses pontos, que você está tendo um bom direcionamento, enfim. Porque é você que está decidindo. Não são mais as outras pessoas que estão fazendo por você. Ou para você. Sim, sim. Eu ouço muito, assim, principalmente de mulheres que estão sob o poder de um marido abusivo, né, que elas não podem decidir mais nada, né? E nem chegam na terapia. Por isso que eu gosto de falar bastante nos vídeos, porque o vídeo pode incentivar a pessoa a chegar na terapia, né? Por exemplo, agora alguém que esteja nos ouvindo está lá escondida, né? Com medo até de o abusador descobrir que ela está vendo o vídeo, né? Uhum. Então, como que a gente. Essas pessoas são as que mais me preocupam, porque quem chegou na terapia é porque já deu um passo em direção à sua própria libertação, à sua própria cura. E essa pessoa que ainda não conseguiu dar esse passo, né? Nós temos que gerar nela a sensação de que ela precisa. Sim. Tá? E como que se faz isso? Tem um processo que a gente vai chamar de gota d'água. Né? Quando dá aquela gota d'água, aqueles 5 minutos. Sim. Como é que fazemos isso? Vamos lembrar de vários momentos em que o abusador fez com que ela se sentisse mal e ela ficasse nervosa, ela ficasse com aquela sensação de basta. Porque a todo momento é assim. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. O abusador, ele faz algo contra essa pessoa, ele faz algo mais grave contra essa pessoa. Ela tem aquela emoção e ela fala, não, basta, chega. Passa um dia, passa 2 dias, o emocional dela baixa de novo. Aí ele vem, né, porque o abusador é muito sedutor, ele começa, não, desculpa, não sei o quê. E passam alguns dias e que ele tá relativamente ali tranquilo. Passa um tempo, ele faz de novo. E aí a resposta emocional, ah, basta. Mesma coisa. E aí passam os seus dias. O tempo, nessa linha do tempo, né, ela é muito espaçada. Sim. O que nós vamos fazer dentro da PNL para gerar essa gota d'água é pegar todos esses momentos Uhum. e revivê-los um atrás do outro, para não dar esse tempo de espaço. Uhum. Para ter aquela sensação de basta até chegar ao ponto em que a pessoa fala realmente não aguento mais. E aí ela se movimenta. Uhum. A ideia não é criar, claro, né? Aí é melhor procurar uma pessoa que vai auxiliar ou ouvir alguma coisa que vai auxiliar você a ter um melhor processo sobre isso, tá? Mas, se você for fazer sozinho, a ideia não é gerar você um sentimento de culpa, não é gerar um sentimento de incapacidade, é gerar raiva. Uhum. Por que raiva? A raiva movimenta. A culpa não. E as pessoas têm medo de admitir que estão com raiva. Eu costumo dizer, você tem todo o direito desse mundo de sentir raiva pelo que estão fazendo ou fizeram com você, né? É isso mesmo. É importante as pessoas saberem. Primeiro, todos os sentimentos eles são importantes. Sim. Segundo, se você não sente raiva, você não se movimenta. Uhum. Quando você está se sentindo culpada, se você está se sentindo incapaz, a incapacidade te paralisa. Sim. E é a raiva que vai te tirar daquilo. Sim. A raiva ela vai gerar uma série de fatores dentro do seu corpo que você vai se movimentar, enquanto o outro lado não vai fazer. É importante você sentir raiva, é importante você admitir a raiva e, por favor, sinta muita raiva. Porque senão você não sai de onde você está. É muito importante esse sentimento de primeira para quem ainda não deu passo para procurar uma terapia ou uma ajuda.
Porque se engolir a raiva, você se agride, né? Exatamente. Você fica doente, aí... É psicossomático, total. É como você tentar você tem um veneno para outra pessoa que você está tomando. Sim. Você engolir a raiva. É. A raiva ela tem que ser motivador. Sim. Já teve momentos na vida de todo mundo em que ela estava tentando fazer alguma coisa, ela não estava conseguindo de jeito nenhum, ela saiu, deu uma volta e pensou, não, é questão de honra. Eu vou terminar de fazer isso daqui. Sim. E voltou e fez. Uhum. Isso aqui é uma raiva. Sim. Essa questão de honra é uma raiva que movimentou essa pessoa para fazer. E é esse sentimento que a gente tem que buscar. Que fantástico! Você acabou de mostrar ao vivo como se ressignifica, né? Uma coisa. No caso, a energia da raiva. Muito bom. E a dor? A dor como especificamente? A dor de um abuso, né? Aquele sofrimento, porque a grande maioria das pessoas vem com dores, né? Vem a procurar a gente com dores. O que eu faço com essa dor? Né? Tá. Essa dor, ela também pode ser transformada num motivador. É mais difícil do que a raiva, tá? Porque a raiva, ela realmente ela vai te dar uma propulsão. Sim. Mas a dor, ela também pode ser utilizada para gerar a raiva. Tá? É o seguinte, se a pessoa ela vem com as dores, né, e todas as vítimas de abusadores, elas vão vir com essas dores. Quando ela vem com uma dor em que ela se vê de uma forma incapaz, tá? Aquela dor que não gera nada, ela só gera dor atrás de dor. Sim. É uma dor que não está te levando a lugar nenhum, você também está paralisado. Isso. Tá? O ideal aqui é fazer o seguinte, para você se recuperar. Se você já procurou a terapia, no caso, tá? Se você já procurou, você tem essas dores. Para você começar um trabalho de ressignificação dessa dor, você tem que primeiro se dissociar dela. E aí tem um trabalho que nós fazemos de PNL que se chama dupla dissociação. O que é essa dupla dissociação? Eu estou sentindo essas coisas. Então eu fecho os olhos, eu me imagino sendo uma outra pessoa me observando. E aí eu faço uma análise desse outro ponto de vista. Como é que é essa dor que ela está sentindo? De onde que vem? O que ela poderia fazer com essa dor? E aí eu dissocio de novo, vou para uma terceira pessoa e olho essas duas. E eu falo, será que o que essa outra pessoa, essa segunda pessoa, está pensando sobre a primeira está correto? Será que ela poderia fazer uma outra coisa? Tá? Então aí a gente faz todo esse trabalho de dissociação. E quando essa pessoa dissociada chega às conclusões do que ela pode fazer com a própria dor dela, quando ela volta, a dor está um pouco menor. Só que ela tem caminhos para se utilizar dessa dor. Ela tem caminhos para começar a trazer de volta a própria vida dela. Existem outras coisas que dá para fazer. Por exemplo, dá para a gente pegar a história da vida dela e fazer uma dessensibilização para que não agrida mais tanto a memória dela. É uma ressignificação da memória, no caso, para que o impacto emocional, quando ela se lembre, seja diferente. E essa dor vai diminuindo conforme o tempo. Tá? Uma outra forma também de se trabalhar bastante com a questão de dor é a submodalidade de dor baseada no inconsciente, o trabalho inconsciente. Nós vamos nos colocar naquele momento em que fomos abusados, no momento mais frágil, com os recursos que temos hoje, e vamos conversar com aquela pessoa. E vamos falar, ó, você passou por isso, isso, mas não é culpa sua. Hoje, você se tornou uma pessoa muito mais forte. Hoje você tem mais recursos. Hoje, eu consigo te proteger. E aceitar essa parte que passou por esse abuso.
Essa ressignificação, ela tende a ser muito poderosa. Ela faz com que a pessoa se perdoe. Olha. Uhum. E aí a dor tende a também diminuir com isso. O perdão é poderoso nesse sentido. E as pessoas geralmente se culpam muito. O perdão vai libertar. Porque a culpa mantém a pessoa na autopunição, né? Exatamente. Não sai Exatamente. disso. Exatamente. Puxa, me veio outra pergunta nesse né, trem de pensamentos, porque muitas pessoas abusadas chegam a ter crise de ansiedade que leva a pânico. Uhum. O que a PNL pode fazer para ajudar essas pessoas? A PNL ela vai trabalhar da seguinte maneira: a ansiedade tem a ver com o futuro. Quando eu fico ansioso, eu não sei exatamente o que vai acontecer no meu futuro. Isso é uma repetição de padrão. Tá? Eu estava ali naquele relacionamento abusivo, eu não sabia o que ia acontecer e eu me desesperava pensando nas várias possibilidades, todas elas negativas. Tá? Estou fora de um relacionamento, eu tenho o mesmo padrão. Eu vou pensar, putz, eu tenho que fazer tal coisa e eu estou só pensando as piores coisas que vão acontecer sobre o futuro. E é muita coisa, é um devaneio e eu não tenho certeza. E o cérebro quer uma conclusão. O cérebro precisa da conclusão. E você não está dando uma conclusão para ele. E aí ele começa a gerar ansiedade. Sim. Como ele está gerando ansiedade, o seu corpo começa a não entender de onde está vindo aquela ansiedade, porque você também não está vendo de onde está vindo a ansiedade. Sim. E você continua pensando a respeito sem dar conclusão para ele. A ansiedade vai aumentando até o ponto que você tenha um ataque de pânico. A PNL ela vai trabalhar da seguinte maneira: como é baseado no futuro, nós vamos lembrar de um momento. Já teve um momento em que você estava ansioso a respeito de alguma coisa que ia acontecer, estava nervoso, nem dormia direito, nem conseguia comer, mas quando esse evento passou, você olhou para trás e falou: acabou. Todo mundo já teve um momento assim. O pessoal que fez Enem, por exemplo, tem muito disso, né? O pessoal que faz vestibular para medicina tem muito isso também. Algumas pessoas com quem eu já conversei, da pessoa passar mal antes da prova e tal, porque não sabia. Eu pergunto, e depois? Depois da prova, como é que estava? Tava bem, normal. Exatamente, é esse o ponto. Então, nós vamos imaginar que você passou por todo o evento, que você ainda não sabe o que vai acontecer. Nós vamos criar, de uma maneira o mais positiva possível, como é que vai ser essa linha do tempo para você. Vamos chegar num dia depois de você já ter finalizado esse evento, com tudo tendo dado certo. E você vai olhar para trás, Sim. imaginando que tudo deu certo. Isso vai fazer com que o seu corpo, o seu cérebro tenha uma conclusão. Quando o seu cérebro tem uma conclusão, ele vai trazer o ufa, acabou, deu certo. Fazendo isso, você está evitando a ansiedade. Porque o seu cérebro, seu cérebro não existe futuro, não existe passado, não existe imaginado, só existe o agora e real. Ele vai reagir independente do que você colocar ali. Então, se você se colocar no futuro dando tudo certo, para ele já está ok. Para ele já é o ufa que ele precisa. Tá. Então, assim também dá para evitar uma crise de pânico, parando ela, né, antes. Exatamente. Percebe que está começando a ficar ansioso, vai, se coloca lá no futuro, olha para trás, traz aquele ufa e abre o olho. Na hora você já vai notar a diferença. Sim. Uhum. Existem outros padrões, tá? Tem gente que não sabe exatamente de onde está vindo, tem o ataque de pânico, né? E aí a PNL ela vai trabalhar como? Na estrutura. O que está acontecendo exatamente? Qual que é a sequência exata que está acontecendo ali? Tá. E aí vai ser de pessoa para pessoa, vai precisar de um profissional de PNL para trabalhar isso, tá? Mas eu vou te dar um exemplo. Normalmente uma pessoa que tem um ataque de pânico, ela tem uma sensação no peito de um frio expandindo. Isso.
Aí, o que a gente vai falar para essa pessoa? Ó, o seu cérebro está dando uma representação literal para você de como o seu corpo está agindo para ter esse ataque de pânico. Como o seu cérebro é literal, nós vamos usar dessa literalidade para fazer o contrário. Então, você sente esse frio se expandindo? Imagina que tem um círculo de fogo, um círculo de calor em volta do seu peito, que vai parar esse frio. E ele começa a esquentar e começa a voltar para o centro, bem quente, bem morninho. Aí eu faço junto, tá? Eu geralmente faço junto com o cliente. Por isso que eu tenho esse hábito de fazer com o meu próprio corpo quando eu estou fazendo, que é para a pessoa acompanhar. Aí você volta bem morninho para o centro do seu peito. Sim. A sensação, a sequência, ela foi anulada aí. Porque ele usou da literalidade para fazer o reverso. Aí eu já pergunto para a pessoa, e agora? Como é que você está se sentindo pensando nesse morninho? Normalmente a resposta é muito melhor. Que dica importante! Nossa, isso é um tesouro que você acaba de dar para as pessoas que estão ouvindo, porque eu tenho muita gente com esse problema. Ataque de pânico. Puxa vida. Olha, eu não paro de pensar em perguntas, né? Por todas as coisas que acontecem com as pessoas que me procuram. Por exemplo, outra é desconexão emocional. A pessoa não consegue mais acessar as suas emoções. Ela fez essa desconexão para parar de sofrer. Sim. Né? Perfeito. E aí fica vazia. Ela se sente. Vem me falar, eu não consigo mais sentir nada, o que eu faço? A ideia dentro da PNL, é a gente reconectar ela, associá-la novamente a essas emoções. Sim. Só que, é como você falou, ela está no momento atual desconectada. Sim. Se eu chegar para ela e falar, não, vamos imaginar que você está se reassociando a você mesma para sentir as emoções. No estado atual dela, ela não vai conseguir. Sim. Então, nós vamos resgatar. Tá? Na PNL, nós vamos falar que tudo que passou por nós, todo o nosso passado, ele é cheio de recursos. Sim. Então, que momentos que foram bons para você? Vamos pegar momentos bons. Sim. Que momentos que foram bons para você? Talvez uma viagem, talvez algo que você tenha feito, que você se orgulhou muito de você mesma. O que foi bom? Conta para mim. Aí a pessoa vai trazer algumas situações. Ok, então vamos na primeira, vamos lá atrás, vamos ver o que você estava fazendo e aí vamos reassociá-la. Agora eu quero que você pense em você naquele momento. O que você estava vendo? O que você estava ouvindo? Como que você falava com você mesmo ali? O que você estava sentindo? Como que é essa sensação boa de estar aí de novo? Beleza? Aí a gente vai para um outro ponto, um outro momento bom. Vamos fazer a mesma coisa. Fazemos isso umas 4, 5 vezes e aí trazemos ela de volta para o futuro, para o presente. E aí aí a ideia é a seguinte, ó, agora você está se vendo aqui no presente comigo. Você está com todos esses recursos. Conseguimos pegar tudo aquilo de bom lá do seu passado. Eu quero que você, comigo, se imagine entrando no seu próprio corpo aqui no presente, com todos esses recursos agora. E aí eu coloco ela de volta. A associação presente. E aí tem uma sacada na PNL que é chamado de ponte ao futuro. É onde eu faço a conexão. Fiz agora no presente e aí eu faço uma conexão com o futuro. Para ela construir na cabeça dela o que é uma conclusão cerebral de que aquilo vai se repetir. Sim. Eu coloco ela aqui no presente, falo, você está sentindo tudo isso? Está conseguindo sentir novamente emoções? A resposta é positiva, eu falo, agora você imagina no seu futuro, você sem precisar se dissociar de novo. Você é associado e sentindo emoções tão positivas quanto essas. Isso faz com que ela imagine aquilo, chegue a uma conclusão
E aí ela consiga, nos próximos dias, se reassociar sempre que precisar. Outra dica poderosa. É. Outra situação que acontece, e normalmente o primeiro sintoma e o mais forte de todos, das pessoas que passam por abuso, é a dissonância cognitiva. Crenças conflitantes. E a pessoa mantém as duas. E ela, inclusive, se sente enlouquecer. E principalmente em relação ao abusador ou abusadora, né? É bom, é mal. E é tudo ao mesmo tempo. Sim. Como que a PNL pode ajudar nisso? Essa ressignificação vai ser no estado de... Tem duas maneiras que geralmente se usa, tá? A primeira maneira seria uma ressignificação juntando essas duas crenças. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a dessensibilização do abusador, da imagem do abusador, quando a imagem é uma imagem boa. Tá? Então, se eu chego para uma pessoa e falo, ó, você vai ter que imaginar ele da pior maneira possível aqui para você. E a pessoa fala, não é possível, porque ele é um lorde, ele é um rei, né? É como imaginar a rainha da Inglaterra dançando funk. Eu falo, se você conseguiu falar para mim que você imagina a rainha da Inglaterra dançando funk, é porque na sua cabeça veio a imagem. Do mesmo jeito que você consegue mudar a imagem dessa pessoa, desse abusador. Então vamos deixar com que essa parte boa, aos poucos, fique mais conectada com a imagem ruim. Para que essas crenças elas comecem essa aqui boa diminuir, essa daqui chegar a uma conclusão mais forte, para ela entender. Tá? A outra forma que fazemos é o chamado squash visual, uma técnica de PNL chamada squash visual, que tem a seguinte proposta. Quando existe um conflito interno, é porque essas duas partes inconscientes não conversaram entre elas. E ambas têm intenções positivas. Tá? Seu inconsciente toma conta de você o tempo inteiro, da melhor maneira que ele pode, nem sempre ele acerta, mas ele toma conta de você o tempo inteiro. Ele quer proteger você o tempo inteiro. Então ele tem, sim, intenções positivas. E quando você faz o squash visual, você vai imaginar em uma das suas mãos a parte que quer entender, que entende que o abusador é uma pessoa boa. E na outra mão, a parte que entende que o abusador é uma pessoa ruim. E aí você vai começar a conversar com essas duas partes e colocá-las para conversar entre elas. E aí você vai colocar para essa daqui. Qual que é a sua intenção positiva? Por que você acha que esse abusador ele é bom, ele tem essa imagem boa? Tá? É um trabalho de olho fechado, relaxamento profundo e tal. E as respostas vão começar a surgir na mente dessa pessoa. E aí eu vou fazer as perguntas similares para essa daqui, pro lado ruim também. Elas vão chegar em um momento em que elas vão entrar num acordo. A intenção positiva das duas vai chegar num acordo. Seja para proteção, seja o que for. Então, eu acho que ele é um homem ruim porque eu quero me proteger, eu quero me privar de sofrer. Eu acho que ele é um homem bom, porque se eu achar que ele é ruim, eu vou perder ele, vou perder meu apoio, eu vou perder tudo, eu vou perder minha segurança, minha proteção. Sim. Então, encontramos um caminho comum. Tá. Encontrando esse caminho comum, vamos conversar com essas partes o seguinte. Se a intenção é proteger, se a intenção que vocês têm é proteger, na verdade, não precisa ser com essa pessoa. A proteção, ela vem de vocês, que são do inconsciente, correto? Uhum. Então, nós desensibilizamos, nós distanciamos a imagem do abusador dela. Então, desconectamos o inconsciente com aquele cara. Uhum. E aí eu falo, agora vocês duas juntas, o que vocês podem fazer diferente para
ter essa proteção para essa pessoa, com comportamentos bons, comportamentos que vão levar ela para frente, vão fazer ela tomar conta da vida dela de uma vez por todas. Elas vão entrar num acordo entre elas. E aí eu vou juntar essas duas partes para que elas comecem a ajudar essa pessoa daqui para frente, só que desconectado agora do abusador. Fantástico. Acho que a mesma coisa valeria para por exemplo, um homem, né, que está tão apaixonado por aquela mulher abusadora que ele acredita que não vai conseguir viver sem ela. E, ao mesmo tempo, estar com ela é um sofrimento diário, né? Sim, funcionaria de forma semelhante. Primeiro, no caso desse homem que é apaixonado, aí tem uma questão de uma dessensibilização primeiro. Sim. Tá? Por quê? O apaixonado, a paixão, ela é uma obsessão, né? Gera a ocitocina, né, no cérebro, nós tendemos a ficar obcecados, tá? Por isso que é normal o pessoal falar, não, você tem uma paixão pela sua profissão, você tem paixão por aprender, é uma obsessão que a pessoa tem. Ela gosta daquilo, óbvio, mas é uma obsessão. E ser obcecado por uma pessoa por si só já é uma coisa que não é muito boa. Ainda mais um abusador. Mas essa obsessão, essa paixão, nós como seres humanos não temos como negá-la. Ela vai acontecer, né? Sim. Em um momento da vida ou em outro. Só que ela tem um tempo limite. Se a pessoa está dentro desse processo de paixão e o relacionamento em si ele é muito tóxico, ele é muito abusivo, nós vamos fazer a dessensibilização daquele jeito que fizemos com a mulher para procurar ajuda. Vamos passar por todos os momentos ruins de uma vez só para trazer aquela raiva. Vamos diminuir os momentos bons na cabeça dessa pessoa, os momentos bons desse abusador, vamos diminuir, desconectar dele, para que ele perceba que ele está saindo dessa paixão. Uma vez que ele sai dessa paixão, nós conseguimos usar o squash. Muito mais fácil. Uhum. Se eu for utilizar do squash enquanto ele está fazendo isso, a parte que está apaixonada, ela vai ser muito forte. Sim. A resposta emocional vai ser muito maior do que uma parte que quer sair. Sim. Então, nós temos que dessensibilizá-la antes. Ótimo. Outra questão. Olha, nós vamos ter que fazer outras lives, Carlos. Com certeza. Essa questão também aparece muito no meu consultório, né? Uma pessoa que foi rejeitada, né, quando criança, por sua identificação sexual, né? Ela foi rejeitada pelos pais, sofreu bullying na escola. É muito comum esse horror acontecer, né, quando criança. Sim. Então, essa pessoa cresce com esse sentimento de ser rejeitada e passa a adotar um comportamento de desconfiança o tempo todo de que está sendo traída, por exemplo, essa pessoa, sabe? E essa desconfiança de estar sendo traída, portanto rejeitada, gera um comportamento de controle. A pessoa quer controlar o outro de todas as maneiras. E fica uma relação horrível, né? Não fica uma relação amorosa, gostosa, de compartilhamento. Fica uma relação de controle. Como que a PNL pode ajudar uma pessoa assim? Primeiro, a pessoa vai procurar realmente ajuda. Ela tem que estar muito aberta para isso, para procurar esse tipo de ajuda. No caso dessas pessoas, o que acontece? Nós fazemos perguntas dentro da nossa cabeça o tempo inteiro que vão gerar essas respostas. O seu cérebro ele não tem como não responder uma pergunta que você faz. Sim. Tá? Então, se eu falar aqui um absurdo, pensa num carneiro com cabeça de leão e rabo de dragão. O cérebro não tem como não pensar. Ele vai te dar uma resposta. Como é que é isso? Ele vai montar na cabeça dele uma resposta para te dar. Sim. Tá? Porque, de novo, ele é uma máquina de conclusão.
Uma pessoa que tende a esse controle, tende a essa desconfiança, o que ela faz? Ela faz perguntas na cabeça dela. O que será que o outro está fazendo? E aí o cérebro vai fazer o quê? Deixa eu responder o que ele perguntou. Vamos ver o que eu acho que está acontecendo. Aí ele vai te dar 3 opções. Tá? E você vai escolher a opção que é a que tem maior impacto emocional. Sempre. Geralmente é a pior. E aí você começa com aquilo, putz, quem será? E você está fazendo o quê? Mais pergunta. E o que o cérebro vai fazer? Responder mais. Ele vai dar um rosto para o que você está fazendo. Ele vai fazer um monte de coisa que você vai construir na sua cabeça uma ilusão. É o que chamamos de alucinação, né, na PNL. Quando você está pensando muito e você está tirando conclusões só dentro da sua cabeça, nós na PNL chamamos de alucinação. Você está alucinando algo que não necessariamente tem a ver com a realidade. Sim. Tá? E, no caso, vamos buscar um exemplo aqui. Uma pessoa dessa. O parceiro, ele está demorando para chegar. Tá? Marido, namorado, enfim. Está demorando para chegar porque ficou preso no trabalho. E ficou preso realmente no trabalho. 7 horas da noite, ele chega geralmente 6, está 1 hora atrasado. O que será que ele está fazendo? Pronto, fiz uma pergunta. Vão aparecer 3 opções. Vão aparecer ele preso no trabalho. Isso não me dá impacto emocional. Vai aparecer ele com outra pessoa. O que será que está acontecendo? E vai aparecer ele morto. Aí ele vai falar, putz, qual que será que é? O que tiver maior impacto emocional, ele morto ou ele com outra pessoa, é o que ele vai escolher. Sim. Geralmente vai estar com outra pessoa. É o mais comum. A pessoa que se sente rejeitada, desconfiada, normalmente ela vai buscar isso daí. Sim. Porque acha que a pessoa não está feliz ao lado dela. Isso. E aí ela vai buscar essa imagem. E aí ela vai fazer mais perguntas. Quem será que é? E aí vai dar um rosto para aquilo. Como eu falei, vai dar um rosto. Onde será que ele está? Pronto, já deu um local ainda para onde a pessoa está. Sim. E aí aquela imagem, aquela construção que o seu cérebro trouxe, faz o quê? Ela te dá uma resposta emocional. Sim. A resposta emocional pode ser raiva, pode ser os mais negativos possíveis, vai vir numa explosão. Isso. E você não vai conseguir se controlar. Você vai tentar mandar mensagem, vai tentar ligar, Onde é que você está? E a pessoa realmente ficou presa no trabalho, ela está tomando porrada por uma coisa que você imaginou, por uma coisa que essa pessoa rejeitada imaginou. Sim. Então, como o conceito é esse, como o que acontece dentro da estruturação mental é essa, nós vamos alterar o jeito que essa pessoa conversa com ela mesma. Então, a pessoa atrasou, nós temos que trazer o seguinte contexto. Já teve algum momento que alguém se atrasou na sua vida e você não ligou? Lembrando, né? O passado tá cheio de recursos. Tá, tive um momento que meu pai se atrasou e eu nem liguei. Tá, o que você estava falando com você mesmo na hora? O que aconteceu? Vamos lembrar. Sim. Porque eu sabia que ele estava trabalhando. Como que você sabia? Aí nós vamos começar a pegar qual que era o recurso exato que ele tinha naquele momento e vamos trazer para o presente. E vamos fazer essa alteração. Conforme ele for tendo diálogos internos diferentes, onde ele vai trazer imagens que são mais palpáveis para ele, são mais acalentadoras, acalmadoras, ele vai tender a diminuir o controle que ele tem. Porque essa sensação de ter que ter o controle sobre o outro, ela vem dessas emoções negativas. Se eu estou pensando de uma maneira diferente, se eu estou falando de uma maneira diferente, deve estar preso no trabalho. Eu não tenho uma resposta emocional negativa, eu não tenho por que controlar. Sim. Eu não tenho por que tentar controlar uma outra pessoa. É aquela história, deixa eu dar um outro exemplo bem rapidinho. 2 gêmeos, tá? Estão andando de carro, cada um pensa de um jeito. Um pensa que o mundo é sempre horrível, o mundo está contra ele. O outro pensa
que o mundo é bom, que o mundo é um lugar tranquilo, de paz. Eles estão andando de carro. Eles recebem uma fechada. O gêmeo que acha que todo mundo é ruim vai falar, que filho da mãe, ele fez de propósito. Eu tenho certeza que ele viu que a gente ia entrar aqui e ele fez isso de propósito. Ele deve estar rindo de mim agora lá no carro dele. E tudo que ele está falando com ele mesmo, ele está gerando imagem. O cara até rindo dele dentro do carro. E isso está dando aquela emoção negativa para ele. O outro vai falar o seguinte, ele deve estar atrasado. Ele não fez por mal. Ele não deve ter nem me visto. Tranquilo, deixa. O jeito que se fala gera uma outra emoção. E ele gerou o quê? Uma imaginação de que o cara estava atrasado. E para ele tá tudo bem. Ele não tem que ir atrás da pessoa brigar com ela, ele não tem que fazer nada. Ele tá tranquilo. E é simplesmente o jeito de falar com você mesmo. Olha que chave importante que você está dando aí agora. O jeito que você fala com você mesmo, né? A linguagem. É a linguagem, exatamente. Eu costumo falar, né? Se você falasse com as pessoas do jeito que você fala com você mesmo, você não teria amigos. Puxa vida! Então, vamos começar sendo amigos da gente mesmo, né? Exatamente, exatamente. Se você tratar bem os outros, por que não se tratar bem? Comece a dizer coisas boas para você, que você vai notar que coisas boas começam a acontecer. Olha, essa é uma nota muito boa da gente encerrar hoje, pelo menos, né? Isso não quer dizer que é a última vez, né? Mas podemos encerrar nessa nota boa, fale bem com você mesma. Mas eu ainda preciso perguntar para você coisas práticas. Claro. Primeiro, se a pessoa quer fazer uma terapia com você, fazer um processo com você, como é que ela te encontra? Tá, ela pode me encontrar no meu Instagram, é Carlos Custódio PNL, tá? Lá tem um link para ela clicar e entrar em contato direto comigo. Tá. Aí eu faço atendimento tanto por Zoom, quanto eu faço atendimento presencial também. Tá? Zoom ou Meet do Google e o atendimento presencial. Okay? Normalmente é um processo assim com X sessões, como é que funciona? Vai depender muito. Vai depender muito da pessoa. Tá? Então, vão chegar casos em que eu vou fazer no máximo 2 sessões. Tá. Vão chegar casos em que eu vou fazer um acompanhamento. Tá. E já chegaram casos em que eu fiz uma sessão com menos tempo do que eu esperava que ia fazer e teve um resultado a longo prazo incrível. Uhum. Tudo vai depender muito da demanda e da pessoa. Tá. Aí eu vou fazer uma análise, eu vou conversar com a pessoa, vou fazer uma análise, né, do que precisa. No caso dessa pessoa, como é que vai ser o tratamento? Se vai ser longo, se não vai, como é que vamos trabalhar. E eu sempre indico, quando a pessoa ela me procura, eu brinco falando, eu sou o pronto-socorro, eu vou trabalhar aqui a parte mais urgente. Procure uma terapia. Procure uma terapia depois, para você fazer conforme a gente está fazendo, porque você vai se conhecer melhor e tudo mais. Vai fazer muito bem para você. Todo mundo deveria fazer terapia. Eu sempre falo isso, que é importante mesmo. Eu faço uma parte. A terapia vai fazer muito mais por aquela pessoa conforme ela for acompanhando. Mas eu acho que também pessoas que já estão em terapia, se querem dar uma acelerada, se querem dar uma ressignificada em algumas coisas, podem fazer algumas sessões com você, né? E Podem continuar sim. Depois, não é? Podem sim. Tá. Aliás, eu falo que são complementares, são trabalhos complementares. Sim. Nós vamos fazer uma aceleração do processo, não vai alterar nada, ela vai continuar fazendo a terapia e tudo, vai alterar o jeito que ela está pensando. Sim. Vai alterar a resposta emocional dela. Então, ela vai ter outros resultados. Mas ela vai manter a terapia, que é um processo de autoconhecimento mais do que tudo. Né? Sim. E outra pergunta.
se terapeutas, né, que estejam interessados numa formação em PNL, o que que eles procuram? Um terapeuta que tenha esse tipo de interesse, eles têm que procurar alguém que seja um treinador profissional de PNL, né? Tá. No caso, eu sempre indico uma pessoa, eu posso indicar aqui? Por favor, sim. Tá? Eu sempre indico uma pessoa que é o Cláudio Lara, tá? Tá. Ele é da Sociedade Internacional de PNL, ele é licenciado, ele é um Master Trainer licenciado do Richard Bandler, que foi um dos criadores da PNL. Tá. Então, é muito importante você procurar alguém certificado, licenciado. Tanto, eu vou dar 3 linhas, tá? Tanto do Richard Bandler, quanto do John Grinder, e até da linhagem do Robert Dilts. Se você achar que seja de uma dessas 3 linhagens, o treinador pode fazer o treinamento que vai ser extremamente confiável, vai ser muito bom para vocês. Ótimo. Eu tenho certeza que vários terapeutas assistem os nossos vídeos do Superasas, né? Porque é um assunto muito pouco estudado, até por profissionais de saúde. E a gente precisa divulgar o quanto mais possível, né? Para que mais gente esteja capacitada de atender essas pessoas que sofrem. Sim. Então, Carlos, você gostaria de falar as suas últimas palavras de encerramento? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, trazer luz para essa ferramenta que tem ajudado bastante pessoas, né, muita gente. E se precisarem de alguma coisa, nós temos aí o trabalho que a senhora, né, a doutora, tem feito durante esse período todo, que tem ajudado muita gente. E que se precisarem de algum profissional de PNL e tal, podem entrar em contato comigo, mas também procurem alguém que seja capacitado, que tenha alguns anos de estrada para fazer esse tipo de tratamento, que ele é bem delicado. Tá? Sim. É. E vocês só têm a colher ótimos frutos com isso. Tá? Muito obrigado, viu, Júlia? Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco e continuamos, né, o nosso trabalho de ajudar os outros a se curarem e terem uma vida melhor. E a ferramenta da PNL é uma ferramenta poderosa. É isso mesmo. Agradeço, claro, Obrigado. todo o seu trabalho e a sua disponibilidade hoje.